Flamengo conheceu na noite de ontem seu adversário para a fase de grupo da Libertadores da América. Então, com o grupo do Flamengo aí, né, que é o cabeça de chave do grupo A, e os seus adversários aí sendo Racing da Argentina, Alcas do Equador e Nublense do Chile aí, né? Os adversários estão definidos aí, né? Vamos dar uma destrinchada aí, né? Falar um pouco dos adversários do Flamengo, das campanhas dele para chegar até essa Libertadores aí, né? E o tradicional Racing aí, né? Se classificou com a melhor campanha no último campeonato argentino aí, né? Os equatorianos do Alcas, que foi o inédito campeão do campeonato do Equador, né? E o Nublense, que foi o vice-campeão chileno aí, né? Os últimos dois aí, né, são debutantes, né, no caso, estreantes nessa Libertadores da América aí 2023, né? O Racing da Argentina aí, né, nesse ano de 2023 aí, que é treinado pelo ex-volante Fernando Gaga aí, né, com passagem pelo Real Madrid, né? É o quarto colocado do campeonato argentino aí com 14 pontos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas aí, né? É o time aí a ser batido aí, né? Lembrando que lá está jogando o ex-atacante com passagem no Flamengo aí, né? Que não me engano, em 2015 a 2017, Paulo Guerreiro, que já jogou aqui no Flamengo aí, né? E também o Flamengo aí, né, que tem um jogador que é um meio pedra no sapato aí, né? Que é o atacante Fertoli, né? Que já balançou as redes aí, né? Em 2020 e em 2022, né? Uma jogando pelo Racing em 2020, né? Marcou o gol dos dois jogos aí, né? Que o Flamengo foi eliminado, e pelo Tadieres em 2022 aí, né? Também já marcou um gol pelo Flamengo aí, né? Mas é um duelo equilibrado aí, né? Na história aí, né? 15 jogos aí, né? Com 5 vitórias para cada lado e, e 5 empates aí, né? Desse confronto aí, né? Lembrando que a mais marcante aí foi na Libertadores de 2020, né? Quando o Flamengo ainda era treinado pelo Rogério Ceni aí, e empatamos as duas partidas aí, né, em 1-1, mas fomos eliminados nos pênaltis aqui, né, no Maracanã. Gabigol, que marcou na Argentina, e o Arão, que marcou aqui no Maracanã, né, mas desperdiçou uma cobrança aí, né, culminando a nossa eliminação aí, né, na Libertadores aí, né, dessas quatro aí, né, a terceira que foi uma das que a gente não foi na final, né? Que a gente fomos em 3 finais aí, né? Uma que não foi por causa dessa derrota aí, né? Nos pênaltis para o Racing da Argentina aí, né? Lembrando aí que a casa do Racing é o estádio Presidente Perón, né? Conhecido como El Cilindro, um estádio dele situado na região metropolitana de Buenos Aires aí, né? Público do estádio aí com 51.390 torcedores aí, né? É um estádio chato aí, né? A torcida deles é uma das mais apaixonadas da Argentina. Então vamos aguardar um duelo brabo aí, né? Contra esse time argentino, que é o time aí, né? Mais perigoso aí, né? De momento, pelo meu ponto de vista aí, nessa chave do Flamengo. Então, né? Vamos estar falando também as datas que o Flamengo vai estrear, né? O Racing, Flamengo e Racing será o terceiro jogo, né? Dessa fase de grupos da Libertadores. E o Alcas aí, né, que é o estreante da Libertadores, o que é chato. Vamos jogar em Quito, né? 2.850 metros acima do nível do mar, né? Ele que conquistou a vaga na Libertadores por ser o campeão foi campeão equatoriano, batendo o Barcelona do Equador, né? E na decisão aí, né, ele ganhou um jogo por 1-0 e sustentou o empate no segundo jogo aí, né? Teve uma campanha aí no campeonato equatoriano de 22 jogos de invencibilidade, né? Mas para essa temporada aí, né, perdeu muitas peças aí, né? O atacante Francisco aí, né, que foi o artilheiro do último campeonato equatoriano com 14 gols. Também saiu Ricardo Adeus, zagueiro, o Richard Mina, o lateral, Vitor Figueiredo, volante, e Caim Fara, outro zagueiro aí, né? E ele aí, né, que tá se reformulando aí, né? E o nome de peso que chegou, né, foi o venezuelano Otero, ele mesmo, aquele que bate falta aí, né? Pega bem de fora da área aí, né? Que já teve passagem pelo Atlético Mineiro, Corinthians e Fortaleza aqui no Brasil, galera. E o estádio dele, né, onde ele manda seus jogos a 2.850 metros acima do nível do mar, é o Gonzalo Pozo Ripaldo, em Quito, e capacidade aí para 19 mil pessoas aí, né? Estádio pacato aí, né?
lá em Quito, no Equador, né? E o terceiro adversário do Flamengo é o Nublense do Chile aí, né? Time do Chile, né? De Chile, uma província aí localizada na região vulcânica aí, né? De Nuble, e fica a 400 metros aí de Santiago aí, né? E o Nublense chegou à sua primeira Libertadores aí, né? É um dos dois debutantes aí, né, dessa competição continental. Eles que conquistaram o vice-campeonato chileno em 2020, algo que garantiu aí, né, o clube sua melhor colocação na história do futebol chileno aí, né? E uma vaga aí, né, na sua primeira Libertadores aí. Lembrando que ele já teve passagem o campeonato que ele disputou, melhor dizendo, internacional, continental, foi a Sul-Americana em 2008 e em 2020, mas nunca passou da primeira fase. E o estádio dele aí, né, é o estádio municipal Nelson Oyarzún Arenas, com capacidade aí, né, para 12 mil pessoas aí, né. Então, mais um time pequeno aí, né, do Chile, um estádio pacato aí, né, que está na fase de grupos aí, né? Do Flamengo da Libertadores. E falando aí, né? Fase de grupos aí, né? Vamos dar uma reforçada na premiação, porque o time passando aí da fase de grupo vai levar 3 milhões de dólares, mais 300 mil dólares aí, né? De, de bônus, né? Então, na casa dos milhões aí, né? O Flamengo passando receberá mais ou menos 17 milhões e 200 mil reais, galera. Então, né, a data dos jogos do Flamengo nesta fase de grupo aí, né, da primeira rodada, que já está entre a final do Campeonato Carioca. Aí, né, que um é dia 1º, sábado agora, o próximo no dia 9, né, o Flamengo que pega o Alcás entre o dia 4 e 6 de abril, fora de casa, na altitude aí de 2.850 metros acima do nível do mar, né? E na segunda rodada aí, né, o Flamengo fará 2 jogos em abril, 2 jogos em maio e 2 jogos em junho. O segundo jogo, dia 19 de abril, né? O Flamengo recebe o Nublense aqui no Maracanã. E aí já em maio, o Flamengo vai à Argentina, no El Cilindro, encarar o Racing, né? O Racing no dia 3 de maio, dia 4 a 5 de maio, melhor dizendo aí, né? Pega o Racing. E depois vai no Chile aí, né? Enfrentar o Nublense já em maio, entre o dia 23 e 25 de maio aí, né? E depois recebe o Racing da Argentina entre o dia 6 e 8 de junho aqui no Maracanã e fecha aí, né, recebendo o Alcas aqui no Maracanã entre os dias 27 e 29 de junho aí, né? Essas são as prováveis datas que o Flamengo vai jogar, né? 4 e 6 de abril, Alcas, 17 e 20 de abril, Nublense fora de casa, 2 e 4 de maio, Racing na Argentina, 23 e 25 de maio, Nublense fora no Chile. Entre o dia 6 e 8 de junho, Racing aqui no Maracanã. Né? E dia 27 a 29 de junho recebe o Alcas aqui no Maracanã. Né? Então o Flamengo terá um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora. Um jogo fora, um jogo em casa, 2 jogos fora e 2 jogos em casa aí, né? Para avançar nessa fase de grupos da Libertadores. E após aí, né, saber o sorteio da Libertadores, o Brás, que deu entrevista, né, e falou, né, então de revanche aí, né, contra o Racing da Argentina aí, né? E falou, né, tomara que tenhamos mais sortes aí contra esse time aí, né? Lembrando que o o Flamengo vai reencontrar o time argentino aí, né? Para a qual a gente fomos eliminado em 2020 aí, né? Após, como eu falei aí, né? 2 empates na Argentina e aqui no Brasil. Decidimos no pênalti aí, né? E eles se classificaram nos pênaltis. O técnico aí era ainda o Rogério Ceni aí, né? E a gente caímos, foi dessas últimas 4 Libertadores, o único jogo aí, né? O único torneio da Libertadores que a gente não chegou à final aí, né? Lembrando que a gente chegou em 3 finais aí, né? Nas últimas 4 Libertadores. E alguns torcedores aí, né? Dos nossos adversários foram às suas redes sociais mostrar aí, né? A preocupação que ele tem, o desespero aí, né? Ao caírem na chave com o Flamengo aí, né? O torcedor do Alcas aí, né? Falando Davi contra Golias aí, né? Achando que vai ser um Davi contra Golias aí, né? Porque vai ter nem chance, irmão. Vamos passar com tudo, se Deus quiser. Vejo o Flamengo muito favorito aí, né? E outro torcedor do Alcas aí, né? Falando que o Flamengo é a única preocupação deles aí, né? E teve o outro torcedor do Alcas aí. Nada melhor que estrear na Libertadores contra o atual campeão na Caldeira. Vamos
com a fé intacta, vai vir jogando com a fé na ponta da chuteira aí, né? E o torcedor do Nublense falou aí, né? Teremos uma vida difícil, muito difícil. E o torcedor aí do Racing da Argentina aí, né, falou que vamos com 1% de possibilidade e 99% de fé contra o Flamengo aí, né? Então tá aí, né, o desespero dos adversários ao saber aí, né, do Flamengo, ao cair, né, no grupo A, que é a chave, o grupo do Flamengo como cabeça de chave aí, né? Vamos trocar de assunto aí, né? Continuar falando de Flamengo aqui, né? Mas da preparação para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense aí, né? Porque o Flamengo que recebeu folga ontem, né? Nessa segunda-feira, se representa hoje no Nindo Urubu, né? E terá mais 4 sessões de treinamento antes da final do Campeonato Carioca aí, né? E após disso aí, né, vai ser jogo, concentra, jogo, treina coletivo, não vai ter mais tempo aí, né, de folga aí, né? E o Vitor Pereira escolheu essa data para dar uma folga pro elenco do Flamengo, pegar a recuperação de alguns jogadores aí também, né? Então, né, o Flamengo está entrando aí, né, na reta final dessa preparação para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né? Partida de ida já nesse sábado aí, né? E o Flamengo vai ter essas 4 sessões de treinamento, começando hoje, nessa terça-feira, às 10 horas da manhã, já tá rolando o treinamento no Ninho Urubu, né? E então, né, o reforço aí, né, que o Flamengo ganhou nesse treinamento é o retorno do Gabigol aí, né? Que ficou de fora aí nesses últimos treinamentos, né? Quinta-feira o Flamengo se apresentou, né? Ficou de fora nos 4 primeiros treinamentos aí, né? Que não teve lesão, ele não estava contundido, apenas fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular na academia, né? Mas por outro lado, a Arrascaeta aí, né? Que preocupa, pois ele que já tem as dores no pubis e se contundiu na partida contra o Vasco na coxa esquerda aí, né? Passou essa semana no departamento médico aí, né? Fazendo um tratamento intensivo integral aí, né? Visando estar apto para esse primeiro jogo aí, né? Mas há uma preocupação aí, né? Dele sofrer uma lesão mais grave aí, né? Então ele é dúvida para esse primeiro jogo contra o Fluminense neste sábado aí, né? Jogo de ida da final do Campeonato Carioca, né? E por outro lado aí, né? Esses treinamentos aí, o Vitor Pereira que pode estar perdendo a peça muito importante aí, mais importante do que os que estão voltando aí, né? Que é na linha de defesa ali, né? Que é o Felipe Luiz, Léo Pereira e Pablo, né? Os jogadores aí, né, que também estão usando essa folga no calendário de 12 dias para se preparar e ficar apto a jogo aí, né? Então, o Vitor Pereira, que pode estar perdendo uma Arrascaeta, pode estar ganhando aí, né? Um reforço na defesa, diga-se de passagem aí, né? Porque os jogadores estão, alguns que estão voltando de lesão ainda, estão recuperando a forma física e vão procurar o espaço no time do Flamengo aí, né? O caso do Léo Pereira, Felipe Luiz, o Pablo aí, né? Então tá vindo aí, né? 2 zagueiros, um lateral, que também pode atuar na ala aí, né? E vai concorrer a Ayrton Lucas, sem chance, Felipe Luiz, só se for na linha de defesa mesmo. E o defensor aí, né? Que que o Vitor Pereira ganhou aí, né, para reforçar a defesa. O Léo Pereira, como a gente sabe, né, era titular até o Mundial de Clubes, mas depois que se contundiu, né, uma lesão muscular aí, deixou ele de fora mais de um mês aí, né, que ele se contundiu no Mundial de Clubes, e agora que está 100% fisicamente, vira opção na linha de defesa aí, né, e quer ganhar minutagem no time do Vitor Pereira, né. Agora, o zagueiro Pablo, que voltou também a campo aí, né, mas é incerto aí, né, eles ser uns relacionados, pois ainda está na reta final da recuperação da lesão muscular na coxa esquerda aí, né, e a presença dele não é garantida entre os relacionados nesse primeiro jogo aí, né, contra o Fluminense, né. Agora, já o lateral esquerdo, Felipe Luiz, né, a lesão dele que não foi tão grave assim, não foi, mas, não, foi grave aí, né, só que ele já se recuperou, né? Lembrando que ele teve a lesão no joelho na final da Libertadores 2022. Depois sofreu outra no pé. Ficou indisponível aí, né? Por mais ou menos um mês e meio aí, né? Foi relacionado na vitória do Flamengo de 3-1 sobre o Vasco. E agora aí, né? Vira opção aí, né? Na ala esquerda e na zaga pela esquerda aí, né?
Lembrando que o Vitor Pereira vem usando o esquema 3-4-3 aí, né? E lembrando que o Felipe Luiz já fez essa função em outros momentos no Flamengo e deu qualidade ali na saída de bola aí, né? E também, agora trocar de assunto aí, né? Falar de mercado aqui no vídeo, que eu esqueci de falar na chamada do vídeo aí, né? Porque o volante aí, que tem passagem aí por Grêmio, Barcelona, Juventus e Liverpool da Inglaterra aí, né? Foi oferecido ao Flamengo. Trata-se do volante Arthur, né? Lembrando que o Flamengo, desde a saída do João Gomes, que foi vendido para o Wolverhampton aí, né? Segue de olho no mercado aí, né? Para achar um substituto para a posição, né? E entre as opções aparece o nome de Arthur aí, né? Volante que pertence ao Juventus. Tem contrato com o time italiano até junho de 2025, né? E foi oferecido ao Flamengo aí, né? Mas o Flamengo descartou a contratação do jogador, né? Ele que estava emprestado ao Liverpool e o Liverpool não sinalizou que vai comprar o jogador, né? Então ele devolvido aí, né? E o Flamengo foi ver se o Vitor Pereira se agradasse com o jogador Arthur, né? E o Vitor Pereira não se agradou, né, com a possível chegada do jogador, né? Visto que o mesmo tem característica bem distante aí, né, do João Gomes aí, né? Então, ele bateu nesse entrave aí, né? Além disso também, né, os vencimentos do jogador também é um entrave, porque ele está recebendo mais de 2 milhões por mês aí, né? E o Flamengo, por conta desse salário e o embate que o Vitor Pereira barrou, né, pela característica diferente aí, né, não se animou aí, né, e pagar 2 milhões para um Arthur é inviável e sem condições, né? O atleta aí tá com 26 anos aí, né, e deseja voltar ao futebol brasileiro aí, né, para recuperar o futebol que o levou para a Europa aí, né, quando atuava pelo Grêmio aí, né. Então essas foram as informações aqui do canal Jardim Só Flamengo. Te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deixe seu like, dá aquela moral. Você que está pelo Facebook, deixe seu like aí também, né? E pode estar compartilhando aí para fortalecer aqui o canal Jorginho Só Flamengo. Tamo junto, nação. Valeu, fui.